Bom dia, irmãos, a paz de Jesus e o amor de Maria. Vamos iniciar a nossa partilha de hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Meus irmãos, o evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 9, versículo 10 ao 17. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. E diz assim: Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que haviam feito. Jesus os levou consigo e se retirou para um lugar afastado na direção de uma cidade chamada Betsaida. No entanto, as multidões souberam disso e o seguiram. Jesus acolheu-as, falava a elas sobre o reino de Deus e restituía a saúde a todos os que precisavam de cura. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos se aproximaram de Jesus e disseram: Despede a multidão. Assim, eles podem ir aos povoados e campos vizinhos para procurar alojamento e comida, porque estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: Vocês é que têm de lhes dar de comer. Eles responderam: Só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que vamos comprar comida para toda essa gente. De fato, estavam aí mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: Mandem o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou sobre eles a bênção e os partiu. E aí, dando aos discípulos a fim de que distribuíssem para a multidão. Todos comeram, ficaram satisfeitos e ainda foram recolhidos 12 cestos de pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesse evangelho, Jesus sacia a fome daquele povo. Aqui uma saciedade material. Mas como tudo que Jesus ensinava, ele também ensinava o lado espiritual da situação. Então Jesus aqui, ele mata a fome daquele povo. E ele mata a fome da nossa alma, dando-se como alimento para nós. Hoje a solenidade do corpo de Cristo, é isso que nós celebramos, Jesus saciando a fome da nossa alma, Ele que é o pão da vida, que é Jesus presente em corpo, sangue, alma e divindade, sendo o nosso alimento para que vivamos e vivamos de acordo com a vontade do Pai. Veja, essa é a providência do Senhor para a nossa vida. E olha que lindo. Então Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou sobre eles a bênção e os partiu. E aí acontece o milagre da providência divina, o milagre da multiplicação dos pães. Meus irmãos, nós precisamos confiar na providência de Deus na nossa vida. É confiar que quando a gente caminha com Jesus, nada vai nos faltar, nem materialmente e nem espiritualmente, porque Jesus é o pão da vida. Jesus é o nosso alimento. E Ele sempre provê na nossa vida, meus irmãos. Jesus é sempre providente na nossa vida. Sempre, 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 sempre. Nós precisamos confiar na providência de Deus. Confiar, olha só, esse povo estava num deserto, trazendo isso para a vida espiritual. Quantas vezes nós nos encontramos num deserto emocional, onde nós temos escassez de alegria, nós temos escassez de felicidade, escassez de sentir Deus, a presença de Deus. Às vezes nós nos ficamos como se estivéssemos num deserto espiritual. E aí que Jesus vem nos dizer? Que Ele é o nosso alimento, Ele é o pão que se multiplica na Santa Missa, todas as missas, para saciar a nossa fome espiritual, para nos dar a vida, e nos dar a vida interior.
devolver para nós a alegria, a saciedade, a felicidade. E veja quando Jesus realiza a providência na nossa vida, seja material ou seja espiritual, a gente fica satisfeito, meu irmão, minha irmã. A gente fica feliz. Olha o último aqui. Todos comeram, ficaram satisfeitos e ainda foram recolhidos 12 cestos de pedaços que sobraram. Jesus não faz o milagre pela metade. Não faz. Ele nos sacia em todos os sentidos da nossa vida. Ele é a nossa providência. Meus irmãos, que nesse dia da solenidade do corpo de Cristo, nós possamos parar, pensar e refletir como nós estamos buscando este Jesus, esse pão da vida para a nossa vida. É Ele que pode nos saciar, é Ele que pode nos devolver a vida, a alegria. É Ele que pode nos saciar no nosso deserto espiritual. Olha que interessante. Esse povo estava num deserto. Jesus não tira esse povo do deserto para saciar a fome deles. Meus irmãos, às vezes, espiritualmente, nós vamos continuar no deserto por um tempo, conforme a vontade de Deus, para nos ensinar, nos amadurecer. Mas Ele nunca deixa faltar o pão da vida, que é a presença dEle. Jesus está sempre presente. Mesmo quando a gente está num deserto espiritual, ou mesmo quando nos faltam algo material também, ou espiritual, nós precisamos confiar que Jesus está sempre conosco, em todas as situações, e que Ele é providência na nossa vida. E Ele nos dá a vida interior, se tornando esse pão abençoado, esse pão transubstanciado em seu corpo, sangue, alma e divindade. Que você, meu irmão e minha irmã, tenha uma santa quinta-feira santa. Tenha uma santa solenidade de corpo de Cristo. E aproveite ao máximo essa presença de Jesus eucarística. Deus abençoe. Um lindo dia para você.